A oportunidade de trazer uma palavra nessa noite, uma palavra que com certeza Deus vai edificar ainda mais a tua fé, porque eu creio que você está aqui porque você crê no que é Deus, você crê na presença de Deus e você quer receber mais de Deus nessa noite, amém? Vamos nos colocar em pé, então vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. E o texto da mensagem desta noite é o prazer de servir ao Senhor. Então abra a tua palavra, você que trouxe. Antes de orarmos, vamos ler a palavra no Salmo 100. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, ó Deus. Maravilhoso e santo. Amém, amados? Amém. Vamos ler então Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, não nós que nos fez, povo seu, e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e o bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade que se estende de geração em geração. Amém. Bote a mão sobre o teu coração e feche os teus olhos. Amado Deus e meu soberano Pai celestial, no nome de Jesus Cristo nós entramos na tua presença nesta hora, ó Deus, para meditarmos na tua palavra, Senhor, para ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, fala com a tua igreja. Fala com cada um de nós que está aqui nesta noite, ó Deus, pois queremos, ó Deus, aperfeiçoar ainda mais os nossos caminhos na tua presença, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, vem dar direção e entendimento à minha pessoa na tua palavra, e que o teu Espírito venha conduzir, ó Deus, a falar somente a tua vontade, Pai. E no nome de Jesus Cristo, nesta hora também, ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, toda a cegueira espiritual, Pai, toda a falta de audição espiritual, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais, para que nesta noite nós venhamos a entender, Pai, a importância que é, ó Deus, de servir, ó Deus, com alegria, de servir a Deus com prazer. No nome de Jesus, Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, fala com cada um de nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Podemos assentar. O prazer de servir ao Senhor. Deus, Ele nos fez com um propósito. Ele nos criou exatamente com o propósito de servirmos e o adorá-lo com prazer. Porque veja bem, amado, Deus, Ele poderia simplesmente, entre a nossa criação, Ele poderia nos ter feito homens e mulheres como se fosse robô. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele podia ter nos feito automaticamente para adorá-lo, mas não. O propósito dele é que nós fôssemos adoradores, mas ele nos dá o livre-arbítrio de adorá-los. Ele deixa ao nosso critério adorar a Ele. Ele deixa na nossa vontade, Ele não nos força a nada. Ele simplesmente relata na sua palavra que Ele nos fez com esse propósito, né? E o próprio salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vir à casa de Deus tem que ser para nós um motivo de alegria. Às vezes é difícil, o nosso dia a dia ele nos cansa, muitas vezes chega o fim do dia, estamos entregues, né? Mas Deus, Ele, quando nós viemos à casa de Deus com prazer, mesmo cansado,
o Senhor renova nossas forças, Ele restaura as nossas forças. Eu conversava com um irmão hoje e eu dizia para ele que na minha juventude não tinha tempo difícil. A gente vinha, trabalhava das 7 às 7, ia do trabalho para casa, comia alguma coisa, ia para a igreja, da igreja ia para casa de algum irmão fazer alguma coisa, na madrugada ia para o monte, independente da hora que tivesse propósito na igreja, ali a gente estava. Eu estava falando para ele como que a gente tem deixado a desejar as coisas de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente vive a igreja todos os cultos, cumprindo os nossos compromissos, né, com Deus, com as coisas de Deus. A gente tá tudo certo. Mas em vez não somos salvos por isso, porque aceitamos ao Senhor, confessamos a Ele como Salvador das nossas vidas, não vamos perder a salvação por isso. Mas Deus, Ele quer mais de nós. Deus, Ele quer espontaneidade. Deus, Ele quer a alegria. Aí quando o pastor me pede para trazer esta palavra com esse texto, eu meditei e eu vi, meu Deus, como eu tenho deixado a desejar. Porque quando nós estávamos perdidos nas trevas, quando nós estávamos atolados no pecado, eu não sei de onde Deus tirou você, eu não sei o testemunho de todo mundo, eu acredito que a maioria aqui já conhece o meu testemunho, então eu sei o quanto que eu sofri nas mãos de Satanás. E quem não está nos caminhos de Deus sofre, mesmo que aos nossos olhos estejam bem fisicamente, estejam bem financeiramente, mas existe um momento que o homem e a mulher, ele fecha os olhos e ele sente uma tristeza profunda, mesmo ele tendo todas as coisas, porque eu creio que todos sabem que existe um espaço no coração do homem que só Deus ele pode preencher. Mas para que Deus ele venha preenchendo o nosso coração, nós temos que fazer as coisas para Deus com alegria, com prazer. Se analisarmos nas igrejas hoje, a maioria das igrejas maiores, as que mais atraem pessoas, eu não posso julgar a fé de ninguém, mas o meu entendimento me leva a ver que a maioria das pessoas estão ali por barganha, por interesse, porque necessitam de uma cura do corpo, necessitam de dinheiro, ali fazem propósito, ali se colocam por barganhas, porque precisam. E ainda bem que Deus ele não olha com os olhos humanos, porque os nossos olhos humanos muitas vezes eles são pecaminosos, eles são olhos críticos e julgadores. Deus ele olha com misericórdia, porque se ele olhasse como nós olhamos, eu creio que Deus consumiria tudo, né? Não deixaria nem pó e nem cinza, mas ele olha com misericórdia. E às vezes Deus ele tem que nos dar uma palavra para que a gente venha meditar, porque muitas vezes começamos bem, é aquele fogo de palha, a gente não falta nada, a gente está em tudo, mas no decorrer do tempo, Satanás ele vem trabalhando, e se o homem não vigiar, ele entra na vida do homem, ele acompanha o homem até a porta da igreja, e ali ele espera, e você entra, e você sai, e ali ele te pega, e ali ele te conduz, muitas vezes para as coisas erradas, para pensamentos errados. Então nós temos que estar sempre vigiando, sempre cuidando para que nós não venhamos nos desviar dentro da igreja, porque muitas vezes estamos sentados ouvindo, mas estamos longe das coisas de Deus, estamos só esperando o momento passar para sair dali com aquela bênção. Mas Deus ele quer mais de nós, Ele quer que verdadeiramente a gente venha servir a Ele com prazer, com alegria. Eu meditava um pouco numas das coisas da palavra de Deus e algumas coisas que eu ouvi nos últimos dias, e eu analisava a vida daqueles 4 jovens, que quando o rei ele lança aquele decreto que todos tinham que adorar aquela imagem criada por ele, aqueles 4 jovens, eles se colocam no meio da multidão e toda a multidão se prostra, e ali eles permanecem em pé, e aquilo deixa com que o rei ele fique muito irado.
E o rei chama eles e dá mais uma chance para eles adorarem aquela imagem. E lá acontece todo o andamento daquela cerimônia, todo mundo se prostra e eles não se prostram. Eu fico imaginando aquela cena, como que verdadeiramente aqueles jovens, eles eram adorador e eles faziam as coisas para Deus com prazer, porque eles eram ousados. Quando nós temos prazer em fazer alguma coisa, a gente é ousado naquilo que a gente faz. E teve um daqueles jovens que se pôs de pé e apontou o dedo para o rei. Ele disse para o rei: pois sabe tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da fornalha e do fogo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. E aquilo faz com que o rei se ire ainda mais e aqueça aquela fornalha 7 vezes mais, e jogam os jovens dentro, tanto que os homens que jogaram eles dentro morreram queimados. Então eu analiso e vejo a ousadia daqueles jovens, com o prazer com que eles serviam a Deus, porque eles eram ousados. E quando nós temos prazer em fazer algo, é que nem quando você chega na casa de alguém, você vai visitar alguém, você chega e aquela pessoa te recebe com um prazer, você vê aquele prazer daquela pessoa a te receber. Então imagine você, Deus, quando você faz as coisas para Deus com prazer, Deus, Ele olha para você e Ele se alegra. E quando nós conseguimos alegrar o coração de Deus, nós conseguimos se encaixar na palavra de Deus, né? Que é fazer primeiro as coisas de Deus e as outras coisas Ele vem acrescentar. Então quando Deus, Ele se alegra conosco, Ele derrama o resto. Nós não precisamos muitas vezes fazer propósito de prosperidade, nós não precisamos fazer propósito de cura ou muitos outros. Quando nós conseguimos alegrar a Deus, fazendo a vontade de Deus com prazer, Ele acrescenta as outras coisas. Amém? Então veja bem, quando nós estávamos num mundo perdido, Deus, Ele olha para nós e tem misericórdia de nós e nos tira de lá e traz para a sua casa. E nos dá banho, nos trata, nos limpa, nos dá vestes novas, nos dá um anel de autoridade. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós exercemos a autoridade na palavra de Deus. Tudo que Jesus diz que nós podemos no nome dEle, nós podemos. Então Deus, Ele faz isso com nós. E muitas vezes com o tempo nós vamos deixando a desejar, nós vamos fazendo menos, nós vamos buscando menos, vamos fazendo por obrigação, assim como eu tinha falado. E veja bem também, um dos 10 leprosos, de 10 que era leproso, um voltou para agradecer, um aprendeu a servir a Deus com prazer, porque ele lembrou do que ele era e de onde ele estava e o que Deus fez por ele, o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito por você. Muitas coisas a gente sabe o que Deus tem feito, que Deus nos abençoou, que Deus nos prosperou, que Deus agiu aqui, que Deus agiu lá, mas tem coisas que Deus não mostrou e que Ele operou nas nossas vidas, que Ele nos livrou de muitas coisas, só que a gente não consegue ver o que Deus tem feito. Deus, Ele tem sempre nos abençoado, Deus, Ele tem sempre nos guardado. Eu não sei se você tem algum vizinho ou alguém com problemas bem graves, mas Deus olhou para a cidade onde você estava, para o bairro onde você estava, dentro de tantas pessoas com problemas e com dificuldades, Deus olhou para você e chamou você pelo teu nome e te trouxe para a sua casa com prazer. Deus, Ele tem prazer na tua vida. Deus, Ele tem prazer com que você vá bem em todas as coisas. Deus, Ele tem prazer em ver você abençoado. Deus, Ele tem prazer em ver você prosperar, você ter saúde. Enfim, Deus, Ele tem prazer na tua vida. Deus, Ele se importa contigo em todas as coisas que você faz. Então o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo que nós podemos fazer, é repensar e procurar a servir a Deus com prazer, fazer as coisas para Deus com alegria. Porque quando nós nos alegramos, nós nos dispomos com uma diferença muito grande, porque a alegria faz a diferença. Você imagina quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, aquelas duas mulheres, uma deixou Jesus de lado, pediu licença e seguiu os seus afazeres. Mas Maria, ela parou tudo o que estava fazendo
e deixou o seu tempo para Deus, e ali ela o adorou. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela teve prazer em prestar, né, o seu tempo para Deus, né? Ela lava os pés de Jesus com o melhor perfume que ela tinha. Ela colocou o melhor que ela tinha para agradar Jesus. Isso é prazer. Isso é prazer. Muitas vezes também no nosso dízimo, na nossa oferta, nós temos que se alegrar em ofertar e dizimar. Nós temos que ser fiel. Muitas vezes o nosso salário, ele lá sujo, um exemplo, é 3 mil reais. Aí nós temos o desconto, né, de quem faz na empresa a alimentação, usa ônibus, INPS, e tem todos aqueles descontos na folha. Aí a pessoa olha, mas eu recebi 2.500, então eu vou dizimar 250 reais. Não, é errado. Você tem que dizimar o bruto, porque o que é descontado da tua folha, o que é descontado do teu salário, é para o teu uso. Então você tem que dizimar o bruto, é os 3 mil, é 300 reais. Eu não sei porque Deus fala isso, mas Deus ele sabe. Então temos que ser fiel no pouco, nas coisas menores. Aí nós aprendemos a ser nas grandes, e Deus vai ser glorificado com isso. Mas tem que ser com prazer, porque quando nós estávamos no mundo, a gente gastava com bebida, com cigarro, entrada de boate, entrada disso, daquilo. Nós não poupava, achava legal, a gente queria ir. E hoje, quando que é para Deus, muitas vezes a gente tem que mexer no bolso, se retrai. Mas não, para o meu Deus tem que ser melhor, porque Deus ele tem prazer em nos abençoar, e ninguém ganha de Deus não dá. Amém? Louvado seja Deus. E também uma colocação, claro que o nosso objetivo é Deus, mas as pessoas do mundo, muitas vezes elas dão o melhor, os satanistas eles dão o melhor para Satanás. Na sexta-feira eles se reúnem, saem fazer trabalho, fazer oferenda, eles saem na madrugada, eles dão o melhor para Satanás. Nós que somos os filhos de Deus, o filho daquele que pode todas as coisas, a gente tem que dar o melhor, muito mais do que ele, só que muitas vezes nós deixamos a desejar. Então com essa palavra Deus ele falou muito comigo. Eu analisei e vi muitas áreas, como eu tenho ainda que dar o melhor para Deus, como é que eu tenho que procurar acertar ainda mais as coisas com Deus, porque eu quero alegrar o meu Deus, eu quero alegrar Ele, eu quero fazer com que Deus ele olhe para mim e que Ele sorria. E não é diferente com você. Deus ele tem se alegrado contigo, mas Ele quer ainda mais de você, porque Ele quer verdadeiramente te levantar ainda mais como um homem, como uma mulher de Deus. E quando nós procuramos fazer com alegria, quando nós desejamos do nosso coração fazer tudo com alegria, meu Deus, em tudo a gente se sobressai. Em tudo. E Deus ele não vai nos deixar nunca faltar nada. Hoje a gente começa a analisar e ver muitas pessoas desviadas que começaram bem e terminaram mal. Mas Deus ele não quer isso para mim, Ele não quer isso para você. Se Ele te trouxe aqui nesta noite, se Ele me trouxe aqui nesta noite, é porque Ele quer concluir o nosso chamado. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer o nosso melhor. E vamos esperar em Deus que a gente consiga dar o nosso melhor. Vamos pedir força para Ele, para que a gente consiga verdadeiramente dar o nosso melhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria nesse momento que você se colocasse em pé e colocasse a mão no teu coração e fechasse os teus olhos, porque eu quero orar a Deus e eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu quero declarar nesta noite sobre a tua vida. No nome de Jesus eu quero determinar. E essa oração, primeiramente, ela é para mim. Eu recebo essa oração para mim. E depois que esta oração venha alcançar você no nome de Jesus. Eu não quero me estender, porque Deus ele me deu essa palavra. Eu quero falar simplesmente o que Deus colocou no meu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, se há alguém, Senhor, no nosso meio, ó Deus,
que tem fraquejado, Senhor, que tem deixado a desejar, Senhor, que descuidadamente, Senhor, não tem dado o seu melhor, ó Deus, que despercebidamente, ó Deus, tem deixado, Senhor, faltar o melhor no espiritual. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho nesta noite profetizar, ó Deus, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta jovem, Pai. Eu venho profetizar na sua vida, ó Deus, que a partir de hoje, ó Deus, nós venhamos, Senhor, ver aonde, Pai, nós temos deixado a desejar, Pai, e que nós venhamos dar o melhor. Então eu profetizo, Pai, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, ó Deus, o melhor, que nós venhamos dar o melhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu venho declarar nesta noite, ó Deus, sobre a vida de cada um, ó Pai, toda sorte de bênção, Pai, em todas as áreas, Pai, da vida de cada um, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Vem fortalecer a cada um de nós, onde que somos fracos, ó Deus, que nós venhamos a ser fortes, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, e que o Senhor venha aperfeiçoar, Pai, ainda mais os nossos caminhos, ó Deus, para que nós venhamos, Pai, te servir cada vez mais com alegria, Pai, no nosso coração, ó Deus, no nome de Jesus, porque nós não aceitamos, Pai, a fraqueza espiritual, nós não aceitamos, ó Deus, o cansaço espiritual, ó Deus, porque lá na cruz do Calvário, Senhor, o Senhor não se cansou, o Senhor aguentou, ó Deus, até o fim, até se concluir o propósito, ó Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Senhor, naquele dia, o Senhor deu o melhor, o Senhor suou até a sua última gota de sangue, por amor de cada um que aqui está, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. O mínimo que nós podemos fazer, ó Deus, é dar o melhor de nós, Pai, dar o nosso melhor tempo, Pai, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta, Pai, no nome de Jesus, meu Pai. É o mínimo, ó Deus, que nós podemos fazer, Pai, em gratidão a Ti, sabendo, ó Deus, que nada vai recompensar, nada vai pagar, ó Deus, o que Tu tens feito, Pai, nas nossas vidas, mesmo já sendo Teu, mesmo sendo criatura Tua, Senhor, pela segunda vez, ó Deus, Tu paga o alto preço, ó Deus, somos comprados pelo Teu sangue, Pai, somos comprados, Pai, somos Teu, assim, a Ti pertencemos, Pai. Então, no nome de Jesus, meu Deus, nós Te pedimos, Pai, que venhamos andar cada vez mais e mais nos Teus caminhos, Pai, fazendo, ó Deus, a Tua vontade, Pai, segundo o desejo do Teu coração, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, e declaro mais uma vez, ó Pai, a Tua igreja abençoada, restaurada e fortalecida, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir, agradecendo.